Questão do Enem quer saber aqui qual das associações de bateria deram esse probleminha nesse indivíduo. Ó. Fizeram aqui, o fulano tem uma parada respiratória. O que me interessa está nesse enunciado aqui, está nesse parágrafo. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente usando baterias de 12 volts. Então, cada uma delas tem 12 volts. Considerando que o indivíduo com a pele molhada, ele forneceu isso para você utilizar então a resistência correta. Se a pele está molhada, a resistência dele é 1 kΩ, que corresponde a 1 vezes 10 ao cubo ou 1000 ohms, né? 10 ao cubo ohms. E ele sofreu uma parada respiratória. E olhando na tabela, a corrente elétrica para dar parada respiratória é entre 20 e 100 miliamperes. Então, a corrente elétrica ela tem que estar entre 20 miliamperes até 60 miliamperes. Opa, 100 miliamperes. 60 seria a média, né? Isso aqui é a corrente mínima e a máxima. Milha 10 a menos 3, então é como se a mínima fosse 20 10 na menos 3 amperes e a máxima 100 10 na menos 3 amperes. Então, temos a corrente mínima e a máxima aqui e o valor da resistência. E agora ele quer saber qual foi o tipo de associação de bateria que matou, que deu essa parada nessa pessoinha. Como as pilhas estão associadas de diversas maneiras, elas resultam em diferentes diferenças de potencial, que é o valor do U. Logo, a gente vai calcular a diferença de potencial mínima e a máxima que essa pessoa pode ter sofrido. Utilizando a equação do Uri para calcular o valor do U, então você pode substituir a resistência, que é 1 vezes 10 ao cubo, usando a corrente elétrica mínima, que é 20 miliamperes, ficaria 20 10 a menos 3. Simplifica o 10 ao cubo com 10 a menos 3, a gente chegaria então que o U mínimo é 20 volts. Então, para ter parada respiratória, a gente tem que ter no mínimo 20 volts. Por analogia, para ganhar tempo, quanto vai dar o U máximo? A diferença é que daí no máximo a gente ia substituir 100 miliamperes aqui no valor da corrente. O milho ia continuar cortando com 1 quilo, a gente ia chegar em 100 volts no máximo. Então, para saber qual que é a associação de baterias que causou essa parada respiratória, basta o valor da diferença de potencial resultante estar entre 20 e 100 volts. E a letra A já dá certinho, ó. Por quê? A letra A é como se a gente tivesse ó, os risquinhos lá das nossas baterias, né? Então, mais e menos, ligado aqui no mais e menos. E isso faz com que elas estejam em série, porque a corrente elétrica vai tentar sempre sair pelo lado positivo. Aqui, cada pilha está empurrando para o mesmo sentido. Então, como ele disse, cada bateria é 12 volts, é como se nós tivéssemos 12 volts de uma, 12 volts da outra. Então, a letra A resulta em 24 volts. E 24 volts só está dentro do intervalo necessário para causar parada respiratória. Por isso que ela vai ser a alternativa correta. Mas e as outras? Por que estão erradas? Se você reescreve aqui, né, ou redesenha esse circuito da letra B, perceba que ele vai dar as pilhas com polaridades invertidas. É como se cada pilha estivesse tentando empurrar num sentido contrário. E como são pilhas de mesma força eletromotriz, né, 12 volts para um sentido, 12 volts para o outro, nenhuma ganha. Então, no final das contas, aqui nem choque daria. Se encosta ali que vai dar 0 volts de diferença entre os extremos, né? Daria 0 volts ali de diferença. A letra C, ele ligou aqui ó, um negativo num negativo e um positivo num positivo. Por que isso daqui está errado? Vou até voltar no caso anterior, gente. Caso você encoste uma mãozinha aqui ó, no positivo, você encosta a sua outra mãozinha aqui no outro lado, que também é positivo. Então é como se tivesse um positivo de 12 volts e aqui um positivo de 12 volts. Logo, quanto que vai ser a DDP nas minhas mãos? Opa, minha DDP nas minhas mãos vai ser 12 para 12 vai dar zero. Por isso aqui o U daria zero. Usando essa lógica de encostar né, a mãozinha em cada lado, veja que aqui ele pegou um negativo e ligou no outro negativo, de mesmo valor, ou seja, não mudou em nada. É como se aqui continuasse tendo menos 12, ou é que, no caso, né, não é que quando eu falo que uma pilha tem 12 volts, não é que um lado é mais 12, o outro é menos 12, senão a diferença daria 24, né? A gente pode falar que um lado tem 6, por exemplo, é mais fácil pensar assim, né? Um lado tem 6 volts e o negativo tem menos 6, e a diferença vai dar o 12. Um lado é mais 6, poderia falar que é 12 zero, mas isso é só para a gente pensar, né? Então aqui daria uma diferença de zero. Aqui, se cada negativo, né, cada pilha tem uma diferença entre as duas plaquinhas de 12. É como se fosse menos 6 e mais 6. Menos 6 e mais 6. Como ele ligou um negativo no outro negativo, deu na mesma, como se esse lado, o ponto A, tivesse menos 6. Aqui ele ligou positivo com positivo, dois positivos iguais, vai continuar dando mais 6. Ah, não vai somar? Tá, nada de somar aqui um menos 6 com outro menos 12. Eles estão com o mesmo potencial, né? Não vai dar diferença nenhuma.
Então, aqui, por isso que aqui no final das contas vai dar, então, 12 volts. O U, nesse caso aqui, é 12 volts. A letra D, aqui acontece a mesma coisa do que a letra B de bola. O sentido, né, acaba um empurrando no sentido oposto do outro e acaba anulando aqui essas duas pilhas, né? Caso se encostasse num lado e encostasse no outro, vai dar uma diferença aqui de 0 volts. E aqui na letra E, a letra D de dado dá uma diferença de 0. E na letra E, ó, ele encostou mais com menos. Logo aqui vai anular. Vai dar 0 volts de um lado, 0 volts do outro. Logo, tudo também vai dar aqui 0 volts. Por isso, o gabarito correto, então, vai ser a letra A. Tá? Então, a letra A, daí sim nós vamos ter aqui uma grande diferença. Por quê? Pensando nessa ideia agora, você vai ter aqui menos 6, daí aqui, digamos, aqui, né? Menos 6 mais 6. Menos 6 mais 6. Então, eu vou de menos 6 para mais 6, aumento 12. Isso, menos 6 para mais 6, aumento 12. Depois vou de novo para outro menos 6 para mais 6, daí aumento 12 de novo. Por isso aqui daria o 24 volts, que é o que está nesse intervalo. Por isso o gabarito correto, letra A. Dúvidas em algum dos exemplos, alguma das resoluções? Diz para mim aí nos comentários, se inscreva no canal e até nossa próxima resolução.